Olá, professora Kézia Mendes aqui, tudo bem com você? Que bom estar de volta. Hoje eu quero falar para você que tem muita dificuldade em interpretar textos diversos e que mesmo se esforçando em ler, mesmo se esforçando em buscar, né, todo dia ler um pouquinho, não consegue desenvolver a sua leitura. Hoje eu quero desmistificar para você a ideia de que para aprender interpretação de texto é só ler. Não é isso. A leitura, na verdade, ela é o primeiro passo, mas não é só ler. Você vai aprender na aula de hoje que mais importante do que ler é aprender a identificar o nível de leitura que você está. E é o que eu vou te passar na aula de hoje. Já pega papel e caneta para anotar e não deixe, lógico, de comentar aqui, de curtir, dar o seu like ou o seu dislike e de me seguir no Instagram, @KéziaMendesOficial. Tudo que eu vou passar para você na aula de hoje, eu não tirei de trás da orelha, tá? Eu desenvolvi 4 métodos que ajudam aí os meus alunos no treinamento Ler e Interpretar. Eu tenho um treinamento que ensina o aluno a estudar corretamente para ler e interpretar textos diversos. Inclusive, o link do treinamento fica sempre aqui, ó, na barra, aqui nos comentários, para você que tem interesse, que quer sem compromisso, dar uma olhadinha na página, entender exatamente quais são os métodos, clica no link, vai lá, nem que seja só por curiosidade, para você pelo menos entender como funciona os métodos que eu vou falar aqui para você e você pode aplicá-los, tá? Aplique-os e depois me conte se você vai ter aí ou não resultado. Mas vamos lá. Antes de aprender as técnicas exatas de interpretação de texto, ou seja, encontrar as partes importantes do texto, grifar as partes importantes, quais são ali as palavras que eu devo ficar atento, que sinalizam partes importantes, como resolver as questões de concurso, de vestibular. Antes de chegar nesse ponto que eu sei que vocês querem muito, você que tem dificuldade com interpretação, principalmente, né, está se preparando para um concurso, por exemplo, antes disso você precisa identificar qual é o seu nível de leitura. Eu separei os níveis de leitura em 4 fases. Eu tenho alunos que estão no nível Baobá, eu tenho alunos que estão no nível Don Quixote, eu tenho alunos que estão no nível de leitura 14 bis e eu tenho alunos que estão no nível de leitura Maquiavel. Hoje eu quero falar para você um pouquinho sobre o Baobá. O que é um aluno de nível de leitura Baobá? Ele é aquele aluno que, primeiro, não dá conta de ler um livro, por exemplo, inteiro. Ele tem muita dificuldade de ler um livro de 100 páginas, por exemplo. Segundo, ele é uma pessoa alfabetizada, tá, gente? Eu não consigo ensinar a interpretação de texto se a pessoa não souber ler. Ele é alfabetizado, porém, o fato de conhecer as palavras, de saber o que é uma sílaba, de saber o que é uma vogal, não facilita a vida deste leitor. Por quê? Neste ponto aqui, se você se identificar com o que eu tô falando, você sabe ler, mas você não consegue entender praticamente nada do que você lê. 2 coisas importantes. Primeiro, esquece querer aprender técnicas de interpretação. Você não está nessa fase de aprender técnica de interpretar nada. Professora, me magoei. Não magoe-se. Eu estou aqui te dando a real. Nesta fase Baobá, que é a fase mais iniciante da leitura, o que você precisa focar é ler. Ler e ler muito. Ler o quê, professora? Porque eu quero ler mesmo, né? Eu leio já, professora. Que isso? Então eu tô no caminho, porque eu já leio. Cara pálida, o que é que você lê? Eu preciso saber isso. Lá no treinamento Ler e Interpretar, ele é completo porque eu faço uma análise de cada aluno e eu identifico o nível de leitura e eu começo a partir dali a desenvolver a interpretação deste aluno. Mas aqui eu quero te dar um conteúdo aqui para você já aplicar aí na sua casa. Você vai ter que descobrir o seu nível de leitura. Aqui eu estou falando do nível mais iniciante. Vai vendo se é o seu nível aí, se pode ser esse, se não pode. Vai analisando. Se você se identificar nesse nível, sabe ler, mas não entende nada do que lê, não dá conta de ler livros maiores, não dá conta de compreender o que lê, né? E nesses livros que você se aventura a ler, 2 coisas importantes para você. Primeiro, esquece técnicas de interpretação. O seu foco é ler. Você precisa, neste momento, apenas ler. E não ler qualquer coisa. Você vai começar lendo coisinhas assim, ó. Histórias, com imagens, com figuras, tá vendo? Ai, professora, livro de criança? Exatamente, cara pálida. A pessoa que está no nível Baobá, eu que dei esses nomes aí para esses níveis. O nível Baobá é o nível da sementinha. Não adianta você querer ler leituras muito grandes, fazer leituras mais complexas, você não vai dar conta. Primeiro é isso. Segundo, não é hora de se preocupar em interpretar nada.
É hora de desenvolver vocabulário e fortalecer a musculatura da leitura. Então, a partir de hoje, você vai colocar aí pelo menos um mês, conta a partir de hoje, pegando livros dos seus filhos, educação infantil, esses livrinhos bobos mesmo, não tenha preconceito, porque você precisa, para construir a casa, deixar a base sólida. É isso. Esta é a aula e a sugestão que eu tenho para você que está no nível Baobá. Se tiver muito comentário aqui, se tiver muita interação, eu vou voltar trazendo os próximos níveis que eu dei o nome de Don Quixote, 14 bis e Maquiavel. Comente muito que eu volto gravando aí os próximos 3 níveis de leitura para vocês. Beijo grande! Lembre-se, quem interpreta a mensagem, interpreta a oportunidade. Não se esquece disso.